aí voltamos. E se você está chegando agora, esse aqui é o quadro fixo do canal, onde a gente conta várias histórias que o pessoal compartilha aí nas redes sociais, notícias, matérias, enfim. Histórias, geralmente relatos sobrenaturais, mas não só, mas todas histórias assustadoras, esquisitas, misteriosas e inexplicáveis. Fala oi, produção! Oi. Oi, produção 2! E o primeiro relato de hoje o rapaz, ele conta que ele mudou para um lugar novo e aconteceu uma coisa tão assustadora, ele tomou um susto tão grande que até hoje ele está traumatizado. Então, se ele for dormir sozinho em casa, ele não dorme mais no quarto dele, ele só dorme na sala, sentado no sofá com a luz da sala acesa, a luz da cozinha acesa, a televisão ligada, porque realmente foi assustador. E ele começa da seguinte maneira. Em 1980, aluguei um apartamento no térreo embaixo da Robson's Drug Store, em Cross Lane, WV. Isso aqui é mais ou menos a casa sobradada, que você tem algum comércio, alguma coisa, a casa em cima, ou vice-versa, igual a casa que a gente morou, que era em cima de uma pizzaria. Só que no caso dele era o contrário. A casa era embaixo, tipo térrea, e em cima tinha uma loja. Ele tinha acabado de alugar esse lugar, estava morando lá há mais ou menos um mês. E aí, quando era um certo dia, o despertador dele tocou para ele ir trabalhar umas 6 horas da manhã. E aí ele acorda, estende a mão para desligar o despertador, acende o abajur da cabeceira e quando ele olha pela porta do quarto que estava aberta, eis que ele vê um ser humano parado ali olhando para ele. E ele fala que assim, tinha a porta do quarto e do quarto ele conseguia ver a cozinha lá do outro lado. Então eu acho que essa coisa tava tipo entre o quarto e a cozinha, assim como se fosse um corredor. E aí ele para, ele vê, ele descreve assim: ali estava um sólido, completo e encorpado cara. Ou seja, não era uma pessoa transparente, não estava flutuando, era uma pessoa. Literalmente uma pessoa parada olhando para ele. Imagina se acordar e dar de cara com alguém assim. O que vocês fariam? Não é legal, não. Aí ele fala que a coisa ficou tipo olhando diretamente para ele. E na hora, ele achou que alguém tinha invadido o apartamento, que ele achou que era uma pessoa viva, né? E aí ele começou a bater na parede do lado, tentando chamar o cara que morava do lado, que era o dono do lugar, que tinha alugado para ele. Ele ficou lá gritando, né? Deu aquele surto assim, aí ele pegou e fechou os olhos assim, ficou um pouquinho assim, na hora que ele olhou de novo, o cara tinha sumido. E aí ele pensou, vou ter que ir atrás, né? Tem um invasor na casa. E aí ele levantou, aí ele foi na cozinha, ele olhou em tudo, ele procurou, ele olhou no banheiro, ele olhou atrás das portas, ele olhou em todos os cantos que tinha, e todas as portas e janelas da casa estavam fechadas e não tinha ninguém. Foi o tempo dele fechar os olhos, gritando, o cara sumiu. E aí depois ele se acalmou e começou a pensar, né? E aí ele descreve aqui o que ele viu, porque aí ele se deu conta de que não era uma pessoa, de que era um fantasma, pela descrição do cara. Porque ele fala que a criatura, o cara, né, o fantasma, ele tinha mais ou menos uns 60 anos pela aparência, entre 60 e 70, não era, tinha 1,80 m mais ou menos de altura, não era nem muito gordo, nem muito magro, mas ele estava usando um terno cinza do estilo de 1800. Por que um cara usando uma roupa de 1800 e invadia aleatoriamente a casa de alguém? E aí, como ele continua, por isso que ele fala no começo, que agora ele não dorme mais sozinho no quarto se ele estiver sozinho em casa. O que você faria, produção? Produções, que hoje são 2. Olha, se nunca aconteceu nada e do nada aconteceu e também não aconteceu mais nada, não tem por que ficar com medo. Ficou traumatizado? E você, produção 2? Já teria pulado pela janela, igual outro relato, né? É no térreo ainda, mano. Só pula a janela e sai correndo. Eu, hein? Coisa de doido. 2. Todas as histórias hoje é disso, viu, gente? Esqueci de comentar no começo, mas é tudo casa com fantasma, ou que mora, ou que foi visitar casa com fantasma. Segundo relato é a mesma coisa. É uma casa, só que, na verdade, a pessoa que tá contando da casa da onde a amiga morava. Então, assim, ele começa da seguinte forma. Minha melhor amiga de infância morava em uma casa no meio do nada. Era enorme e bem assustadora. Eu nunca tive nenhuma experiência estranha lá, mas sempre me senti vigiado. Ele diz que, como ela era amiga dele, ela sempre contava várias experiências estranhas que aconteciam lá,
que ela e a família dela ouviam passos. Tipo, todo mundo tava no andar de baixo da casa, ouvia passos lá em cima. O irmão mais novo, às vezes, falava que via um homem pela casa. Então, assim, já, além de ser uma casa no meio do nada, antiga, esquisita, aquela coisa, né, assustadora, de fato, quem morava lá tinha experienciado algumas coisas esquisitas, assim. Então, todo mundo sabia que a casa era assombrada. Ela tava sempre contando pra ele, nossa, aconteceu um negócio lá em casa, sabe? Bem casa assombrada mesmo, que é frequente. Aí ele continua. Tem um pátio enorme na frente da casa, e era lá onde ele ficava esperando os pais dele virem buscar, quando ele estava lá na casa da amiga. E ele fala que quando ele ficava lá parado esperando, ele se sentia muito estranho, porque tinha uma janela específica que ele sempre tinha a impressão que tinha alguém ali na janela olhando ele, vigiando, enquanto a mãe não chegava para buscar. E aí ele olhava e não via nada, mas ele sempre ficava com aquela sensação estranha. 10 anos depois, não é 10 dias, não, 10 anos depois, ele tava lá batendo papo com a mãe dele, aleatório, contando, conversando. E aí ele tava contando, não, porque a casa da fulana era assombrada. Ele tava falando sobre isso, né? Que a casa da menina era assombrada e tal. E tava contando experiências do passado e tal. A mãe vira pra ele e fala assim, sabe de uma coisa? Agora que você tá falando, toda vez que eu ia buscar você, eu me sentia estranha, porque tem uma janela na casa que parecia que alguém estava me olhando. Aí eu olhava, não tinha ninguém, a mesma história. Aí eu ia lá, pegava você, não falava nada pra não te assustar. Aí, tipo, ela tava contando, ele já parou, cortou ela e, sabe, começou a descrever a janela e tal. Ela falou, essa janela mesmo. Então, quer dizer, os dois tiveram a mesma experiência, realmente, provavelmente tinha alguma coisa ali, alguma assombração que quando você olhava assim não via, mas tinha. Que os dois perceberam, só que um não falou pro outro, né? Ela não falou para não assustar o filho e ele, acho que, né? Às vezes não era tão próximo da mãe na época, enfim. E tem fases que a gente não é muito ligado com os pais, assim, é mais os amigos, né? E provavelmente tinha. Provavelmente não, porque a amiga dele já tinha acontecido várias coisas lá, né? Então, assim, acho que a parte dela foi pior. Negócio de morar em casa assombrada. 3. Normalmente, a gente tem aquela coisa de que o fantasma quer pôr você pra fora de casa, certo? Você muda pra um lugar, o fantasma não gosta, ele quer te expulsar. Só que nessa história foi ao contrário. Porque o cara nunca tinha percebido nada de estranho. No dia que ele resolveu mudar, houve uma manifestação paranormal dentro da casa. Acho que o fantasma não queria que ele fosse embora. Aí quem conta o relato é um amigo dele, e ele começa assim. Eu estava ajudando meu amigo, que morava na casa, a se mudar. Então ele foi lá na casa do amigo e eles estavam tirando os móveis e colocando dentro, tipo, de um carreto, uma caminhonete, alguma coisa assim, para levar. Só que não deu certo. Foi chegando no final do dia, eles perceberam que não ia caber, o que que era? Uma cômoda e um sofá. Os dois juntos não ia caber, ou ia um ou ia outro. Não ia caber tudo. E aí eles decidiram passar a noite na casa para depois levar o resto que faltava. E aí, beleza. Eles estavam lá embaixo e os móveis que faltaram, esses dois ficaram lá em cima, ficaram os dois. O gavetão, a cama e alguma coisa ali para eles dormirem. E eles estavam no andar de baixo. Era umas 9h30 da noite, quando eles começam a escutar um estrondo muito alto, escutam um estrondo muito alto, como se fosse de vidro quebrando. E aí é como se fosse vidro quebrando e uns barulhos pelo piso, como se fosse um monte de bolinha de gude, né? Que uma bate na outra e tal. E eles ouviam por todos os quartos, assim. Era um barulho muito alto e eles ouviam por todos os quartos em cima. E aí eles subiram, olharam e não tinha nada. Não acharam nada demais. Aí eles desceram de novo e o cachorro, porque tava eles dois e o cachorro do amigo. O cachorro era um pastor alemão, era um cão militar, que até então não tinha medo de nada, que era um cão de guarda. Esse cachorro começou a ficar apavorado. Porque ele chorava e ficava rodando. Tava com muito medo o cachorro. E aí ele arregalava os olhos, assim, rosnava pros lados, assim, rosnava pra cima, e tava os dois assim, tipo, mas ué. Aí eles ouviram de novo. Mais um estrondo lá em cima, mesmo barulho, mais um estrondo e é como se tivesse um monte de bolinha rolando, coisas rolando pelo chão. Aí eles correram lá pra cima, correu os dois caras, o cachorro subiu junto dessa vez. Aí quando ele chegou lá em cima, eles olharam de novo, não tinha nada. E o cachorro congelou. Ele congelou, ficou rosnando, parado, mas ninguém conseguia tirar. Chamava ele não vinha, chamava ele não vinha. E tiveram que catar o cachorro no colo para levar lá para baixo. Aí levaram ele, tentaram acalmar o cachorro.
Aí o cachorro ficava choramingando, e foi o resto da noite assim. O cachorro com medo. E depois eles foram embora e não sabem mais se teve mais alguma coisa na casa. Eu nunca vi fantasma se manifestar porque você tá se mudando. A não ser que o tempo todo que esse cara tava morando lá, ele nunca mexeu em nada. Ele nunca fez uma reforma, os móveis já estavam lá e ficou no mesmo lugar, do mesmo jeito. Porque quando você tira as coisas do lugar, ou vai pintar, vai mover os móveis, seja o que for, você movimenta energia. E às vezes você acorda. Tem casas que ficam assombradas depois de reforma. Porque já tinha alguma coisa lá, só que estava meio que adormecida. Aí você movimenta energia, você muda o ambiente e tal. O fantasma meio que acorda. No caso dele foi quando ele estava saindo. O fantasma tava meio atrasado. O fantasma não gostou deles fazendo mudança. Falou, não. Acabou com o entretenimento dele. Pois é. Acho que o fantasma não queria ficar sozinho. 4. O cidadão conta que na época que ele estava fazendo faculdade, ele morou numa casinha bem feia de tijolos. Bem feia. Bem feia, ao detalhe. E ele fala que antes dele se mudar para esse lugar, ele nunca tinha visto um fantasma, nunca tinha escutado nada, ele nem sequer acreditava em nada. Até ele ir para essa casa. Bom, o que acontecia lá? Ele fala que ele vivia escutando passos. Tipo, ele estava no quarto, aí ele escutava passos do lado de fora do quarto. É como se esses passos parassem na porta e ficassem ali, como se alguém tivesse parado observando ele. O que para uma pessoa que não acredita, nunca viu nada, nunca ouviu nada, deve ter sido bem assustador. E é legal quando são pessoas céticas, que você vê que realmente alguma coisa não estava normal ali. Várias vezes ele via as portas abrirem e fecharem, só que era assim, tipo, abre em câmera lenta, assim. Sabe, tipo, como se tivesse alguém assim, olhando, ou vai entrar. Aí abre, e você fica olhando, não tem nada, não tem ninguém, a porta fecha. Várias vezes isso aconteceu. Ah, isso aqui é ótimo. Rolos de papel higiênico desenrolarem sozinho. Imagina você tá lá no banheiro no momento íntimo e o rolo começa a fazer assim e o papel cai pelo chão. Você tá lá fazendo número 2, o que você faz? Sai correndo do jeito que tá? Lembrou aquele relato da fantasma que jogava os rolos de papel higiênico, lembra? É. Que jogava por cima da cortina quando o menino tomava banho. Você lembra desse? Então, nesse caso, não. O fantasma ficava puxando os rolos lá, ele via puxar os rolos. E pior que ele ficava olhando e, tipo, acontecia na frente dele as coisas, se movendo e tal. As portas dos armários da cozinha se abriam sozinho também. Como se alguém estivesse pegando alguma coisa dentro, um copo, qualquer coisa. Então, a porta abria. Às vezes até fechava de novo também. Igual acontecia com as portas, normal. Todo mundo que fosse visitar ele e levasse um cachorro, os cachorros ficavam malucos lá dentro. Os cachorros, eles chegavam, e aí eles ficavam latindo pro teto, como se estivesse vendo alguma coisa. E aí, daqui a pouco, eles começavam a perseguir alguma coisa invisível pela casa. Em todos os cômodos da casa, como se tivesse uma coisa invisível fugindo do cachorro. E eram todos os cachorros que entravam lá. Também tinham gavetas que abriam e fechavam, várias coisinhas assim. Até que um dia, aleatório, ele estava conversando com um vizinho, que já morava lá antes dele mudar. E aí o vizinho chegou para ele e fez assim, fulano, você já viu alguma coisa estranha na sua casa, do nada? Ele não tinha nem comentado nada, né? Até porque, teoricamente, ele não acreditava em nada, né? Então, não ia falar nada. Aí o vizinho chegou e perguntou. Aí ele, então, né? Assim, de vez em quando, né? Acontece umas coisinhas meio esquisitas, mas acho que é normal, né? Aí o vizinho vira pra ele e fala assim, não, sabe o que que é? Teve uma mulher que morou aí nos anos 90, ela foi assassinada pelo marido na casa. Que leve. E aí, né, ele descobriu que era isso, só que aí ele teve que conviver. Fingindo que não sabia de nada, ficou com a mulher lá, passou. Um tempo depois, ele já tinha mudado da casa, não estava morando mais lá, só que os pais dele queriam vender esse imóvel. Então ele voltou para pintar, só para pintar, levou uma galera para lá para ajudar ele a pintar para poder vender o imóvel. Aí, ele trouxe um amigo com ele e contou para esse amigo das coisas que aconteciam lá e tal. Não, pelo que ele tá falando são mais. Ele trouxe alguns amigos para ajudar ele a pintar, e aí quando eles estavam lá na casa, ele começou a contar, não, porque quando eu morava aqui acontecia isso e aquilo, só que ninguém acreditou nele. Eles foram passar a noite e tal, ele disse que eles estavam no antigo quarto dele, onde ele ouvia os passos e tal,
E todo mundo escutou, do mesmo jeito que ele escutava. Aqueles passos, como se tivesse alguém vindo, aí a pessoa para na porta do quarto e fica. Aí eles fizeram o quê? Saíram correndo 1h da manhã procurando um quarto num hotel, porque ninguém quis dormir mais lá. Hein? É assim, quando você fala, ninguém acredita, né? É um barulhinho. Imagina se eles tivessem visto porta que abre, gaveta que abre. Uhum. Papel higiênico. Exato, papel higiênico eu achei máximo. Imagina você tá no banheiro, faz o quê? Tipo, O fantasma Eu sei. decidiu ir no banheiro ao mesmo tempo que você. não é? Espera a sua vez, que falta de educação. Esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, deixe seu like e se inscreve pra não perder outros vídeos como esse. Falei tchau, produções! Tchau, produções. Tá certo.